E agora, ao Perdidos e Achados deste Jornal da Noite, a história redescoberta de uma pequena aldeia do Gerês que ficou submersa por uma barragem. Tornou-se conhecida como Vilarinho das Furnas, mas na realidade chamava-se Vilarinho da Furna. Há 44 anos, as ruas e casas foram invadidas pela água. Hoje vamos à procura do que resta das memórias desta terra. Sitiados pelo inverno, os habitantes enrijecidos aqueciam-se em lumes parcos. Uma economia de gestos sopesava cada saída à rua. Geriam-se as tarefas para não ter de se suportar o rigor do frio mais do que o necessário. Por vezes, chovia intensamente. A rua deserta transformava-se num lamaçal, onde ressoavam a espaços em corridas breves os socos de madeira das mulheres. Uma passada mais vagarosa fazia estremecer 2 vezes ao dia o chão onde afloravam grandes lajes de granito. Eram os cascos dos animais que saíam ou voltavam dos pastos. Então os frangos, estão a ficar bons? Já está, já aí. Estou a ver que sim, estou a ver que sim. Já se podem comer. Está porreiro, está porreiro. Frango era manjar raro em Vilarinho da Furna, a aldeia cravada entre a Serra Amarela e a do Gerês, a 4 quilómetros da freguesia de Campo do Gerês, concelho de Terras de Boro, distrito e bispado de Braga, como se dizia naqueles tempos, quando ainda havia aldeia. Os que se reúnem agora, a meio da semana, no Parque de Merendas de Vilarinho da Furna, trazem fome de memórias. Manuel Antunes, presidente da Furna, a Associação dos Antigos Moradores da Aldeia, é homem despachado, acérrimo defensor do que sobra da aldeia onde nasceu. Logo começa com as apresentações. O nosso guardião, o António Barroso. Esta é a minha irmã, já nos vimos há bocadinho. Sim, já nos encontramos. Maria, como estás? Tu por baixo, Estão sempre ótimos. Deus, já agora porque estava também o de baixo. O teu filhote não veio? Aqui o nosso vice-presidente, também nasceu em Vilarinho. Das últimas. Quando Jacinta Rodrigues nasceu, já as obras da barragem tinham arrancado. Dos usos e costumes da aldeia sabe apenas o que lhe contam. Nem sequer se lembra daquele momento em que ficou guardada em película fotográfica. Quando foi a inauguração daquela exposição, o João Barroso, que trabalha lá no museu, disse: anda cá que eu quero te mostrar uma coisa. Disse: conhece estas meninas que aqui estão? E eu disse: são as minhas irmãs. E esta, a pequenita, e eu: sou eu. Foi assim uma emoção, pronto, muito forte. Jacinta Rodrigues veio com o pai e o tio ao almoço convívio, convocado para dar testemunho do que foi Vilarinho da Furna e do que é hoje feito das gentes da aldeia comunitária, submersa desde 1972, mas não esquecida. Há as fotografias. Este é o Tom Mordego. Este é o quebra-cascalho. E há histórias da história. Aproveitando as tréguas que a chuva anunciada vai dando, improvisa-se então uma palestra. E há que começar pelo princípio, mesmo que continue por descobrir quando se estabeleceu Vilarinho da Furna. O que se sabe é que passava perto a via romana que ligava Braga a Astorga, em Espanha. Houve 7 trabalhadores dessa estrada, possivelmente escravos que andavam para ali, não eram os senhores romanos que vinham para cá de Roma fazer a estrada, como é evidente. E chatearam-se com o patrão e pisgaram-se da estrada para fora. Basta estar na nossa vida. E vieram e estabeleceram-se ali na Portela do Campo. À boa maneira dos antigos portugueses, os atuais, chatearam-se uns com os outros, essa mesma vez. Uma mão cheia dos que se chatearam terão assentado arraiais no fundo do vale, acanhado, mas largo de terreno montanhoso e áspero, próprio para pasto. Gado era o que não faltava em Vilarinho da Furna. O pastoreio é atividade que exige grande cooperação entre todos. E essa é uma das explicações para os fortes laços comunitários que existiam em Vilarinho da Furna. Houve alguém que começou por dizer que aquela maneira de viver da gente de Vilarinho e de outras aldeias, preciso que o Vilarinho não era o único a ter esse sistema. Aquilo correspondia ao comunismo primitivo. Aqui não tem nada a ver com comunismo, nem com comunismo primitivo.
Nem com o socialismo? Nem com o socialismo, nem com nada disso. Tem a ver com um modo de produção que resulta da combinação do modo de produção romano com o modo de produção germânico. A organização comunitária de Vilarinho da Furna manter-se ao longo de todo o período de ditadura em Portugal, num ato de resistência da população, tolerado por Salazar. Nós só tínhamos uma obrigação com o Estado português. Era pagar o coisa chama-se IMI, na altura chamava-se a 10ª, tínhamos que pagar isso uma vez por ano. Nem queríamos cá a Guarda Republicana, por isso é que nunca autorizámos fazer uma estrada a Vilarinho. Porquê? Só por isso é que os guardas urbanos tinham que chegar de vir a pé, e por vir a pé dá mais trabalho do que vir de carro, e então ficava ali na da freguesia. E depois, pronto, final, vinha cá 2 vezes por ano, mais ou menos. Fazer o quê? Para fiscalizar. Quando eles vinham ali na fronteira do campo, alguém do campo mandava uma pitadela para vir ali, ei, vem a Guarda Republicana. E a gente guardava os cães, as mulheres, os filhos, os porcos, as galinhas, tudo fugia. Vilarinho da Furna era uma espécie de Estado independente com governo e legislação próprios. Os poucos terrenos férteis bastavam para o cultivo, por exemplo, da batata, do milho, do feijão, do linho e até da uva. A serra dava alimento ao gado. O rio garantia água para as regas. E o contrabando trazia bens não essenciais. Vilarinho da Furna quase se bastava a si própria, afastada do resto do país, até porque os acessos à aldeia não eram fáceis. Vilarinho é muito escravo, muito trabalhador. Ui, Jesus, Nossa Senhora. Então trabalhava muito, oh Nossa Senhora. Nem se discute. Eu trabalhei muita noite e de dia, sem ir à cama. Olha lá, Mas elas queriam ter as coisas, não é? mas ficou com muitas saudades de regar a água de noite. Nem falo nisso. Ana Rosa gastou a maior parte dos 98 anos de vida a transformar o que a natureza dava. No meu tempo já não está ninguém. Não, já está tudo escondido do lado lá. Já morreu tudo. Já está do outro lado. Eu fui mais valente. Está a ver? A valentia de Ana Rosa foi quanto lhe bastou para aprender a ler, escrever, tecer linho e costurar, entre outras destrezas. Era a toalha que se punha na Páscoa. Está tudo feito por mim. Esta toalha tem Isto é linho, é linho. Punha-se na Páscoa Este é linho com linho, não tem algodão nenhum. Foi a senhora que fez o Sim, linho? sim. Semeou e espadou e teceu e A tomada de folar. Isto era para se pôr na Páscoa, no dia de Páscoa. E fez a renda também? Sim, tudo. Sim, já fez muito. Fazia tudo por mão. Ana Rosa é o nome que está bordado em minha dentro. E fazia de noite, outro dia tinha que ir trabalhar. E a renda, sim, isto era tudo feito para a minha mãe. A mãe dos irmãos Manuel e Adelaide Antunes já afrouxa o passo, mas não a lembrança da rigorosa vida em comunidade. Deixa para os outros o relato de como o coletivo por ali se organizava. E ali podíamos chamar mesmo assim um socialismo, quer ser um socialismo, mas era mesmo a sério, não era assim de nome. A nossa aldeia era mesmo assim. Os mais enfesados eram ajudados pelos mais fortes. É muito isso. E uma noção de justiça também muito grande, pela história que eles contam dos juízes, das leis próprias deles, e muito independente. A união é feita a todas as quintas-feiras. O juiz era o chefe do governo de Vilarinho da Furna, também chamado zelador. Era apoiado por 6 homens ou mulheres, caso fossem viúvas ou os maridos estivessem emigrados. Aquele que não estiver, da parte de manhã até ao meio-dia, paga 5 tostões. As mulheres eram poderosas. Mas as mulheres não faziam parte da junta. Aquela que era viúva, sim. Quando não tinha os maridos, eram elas que assistiam à junta. Havia muitas. Eram poderosas, quer dizer o quê, Maria? Mandavam. Quando elas dissessem uma coisa, os homens tinham que calar. Ai, que rico o galo aqui está, pá. O filme que Maria Barroso está a ver é o resultado das filmagens feitas por António Campos em 1969. O realizador acompanha atividades da aldeia, como as reuniões semanais da junta. Era aí que estavam os 6 eleitos, de 6 em 6 meses, através do voto. Votavam homens e mulheres, embora elas não pudessem ser eleitas chefes. Os homens eram escolhidos para serem juízes, de acordo com a lista dos casamentos da aldeia. Isto é um chifre de boi e um búzio. Tinha essencialmente a função de ser utilizado pelo juiz, que aparece alguns aqui,
para fazer a chamada das pessoas, o representante de cada família, para a junta. Viram no filme em que aparecem as pessoas a tapar, a fazer aqueles açudos para levar a água de rega aos campos, e aquilo é decidido, junto. Um tal dia, tal hora, toda a gente tem que estar em tal sítio para fazer isso. Sei lá, reparar as cabanas dos pastores. Temos várias cabanas na Serra, quer na Serra dos Gerês, quer na Serra Amarela, por acaso recuperamos algumas este ano, e então é necessário decidir quando é que se vai levar os gatos para a Serra. Cada um tinha, por exemplo, tinha 100 cabras, o outro tinha 6 vacas, o outro tinha 30 carneiros, cada um era o seu. O que é, depois para ir guardá-las era tudo junto. Tocava-se a corneta, o corno, e depois saía, cada um deitava os seus que tinha. E, por exemplo, hoje tocava-me a mim, amanhã tocava o outro, outro dia tocava o outro, e guardá-las para o monte, porque éramos 4 pastores por dia. E a senhora era pastora? Eu, quantas vezes, eu ia cá todo dia, de domingo a domingo. Tantas vezes andei para aquele monte descalço, sem coçar com as costas, a fazer redondo. A água aqui era quanta queríamos, só que estávamos limitados àquelas horas, cada um não podia fazer o que queria, não podia chegar ali, agora vou regar eu quando me apetece, não. Mas porquê? Porque a era de todos, tínhamos de ter umas horas marcadas para cada um. Quem transgredisse pagava uma condena, chamava-se uma condena, que era uma multa. Aquele que não cumprisse as ordens, chamava-lhes, botava-se fora de vizinho. E então essa pessoa não podia ser ajudada por ninguém. Ninguém queria estar fora de vizinho. Porque se estivesse dentro, quem tinha quem não ajudasse, se estivesse, morresse, não tinha quem não enterrasse. Era nada de nada. Os meus pais contavam que houve um senhor que casou de Montalegre para Vilarinho que foi deitado fora de vizinho. Só que ele aguentou pouco tempo porque depois não podia guardar as fazendas deles. Depois foi pedir de joelhos perdão ao juiz para o deixar entrar. Os problemas da comunidade eram discutidos por todos. Vencia a vontade da maioria. Nas reuniões da junta decidiam-se os trabalhos que a comunidade tinha para fazer. Juntos arranjavam caminhos, muros, pontes, telhados, cabanas para os pastores pernoitarem. O chefe decidia onde e quando os rebanhos pastavam e era juiz dos crimes cometidos, com exceção dos mais graves, como o homicídio. Havia também trabalhos agrícolas feitos pelo coletivo, como as vindimas. Eu fartei-me de ir ajudar de noite a chegar a folhar. Folhávamos, fazíamos as folhadas, mas era um conjunto cada um folhava para si. Mas, por exemplo, tu não tinhas que folhar, ajudavas aquele. Ele pedia, olha, para lá folhar. Depois fazíamos bailes e tudo, cantávamos, passávamos concertinas. Aquilo era uma borga toda a noite. Uns cantavam de um lado, outros cantavam do outro. Aquilo era uma borga toda a noite. E depois nas cegadas, nas malhadas, a gente trabalhava com outra graçada, mas à noite tinha sempre tempo para dançar. Cantar, cantávamos em casa ao domingo, ou até à semana, por exemplo, no verão. Vamos, descansava-se a sexta, chamava-se descansar a sexta. A gente não estava em casa assim a descansar, como agora. Nós íamos para o ar, conversávamos com os outros. Que modas são as modas daqui? A ouvir, a cana verde, a chula e agarradinhos. Agarradinhos? Sim. Na minha terra não era uma sardinha para 3 pessoas, eram 3 sardinhas para uma pessoa, porque nós lá nunca tínhamos problemas de trabalho, porque estávamos cercados de floresta e trabalhávamos muito lá, e a Espanha é que nos dava muito o que fazer, está a perceber? Éramos viagens, uma floresta portuguesa ou espanhola ou assim, e com os animais aquilo era... Só passava fome, que nem passava, os vizinhos, para isso éramos comunitários, não é? Ajudávamos aos outros, mas só passava fome quem fosse mesmo preguiçoso, porque aquilo era... Trabalhava-se muito, éramos uns escravos de trabalho. Regar de noite, andar no monte e coisa, mas sempre fartura, sempre fartura. A gente realmente era muito laborioso, muito. E toda a gente esgravatada. Pobres assim a pedir lá, não. E todos conheciam? Sim. Todos. Sim. E havia muito que fazer, Mas havia lá um sítio no meio do povo que se chamava A Carreira, que havia indivíduos que, por exemplo, tentando a feixe, ele podia ter muito que fazer, ele e outros. À tarde tinha que tirar um bocadinho para ali se conversar um bocado. Os 2 de 4 irmãos nasceram em Vilarinho da Furna e de lá saíram
mais a custo para um que para o outro. Aqui está no melhor, não há dúvidas que temos muito melhores meios. Mas aquilo, certo, hoje, se a barragem partisse, eu ainda lá ia dormir alguma noite na cama não, que você já apodreceu, mas na casa onde eu estava, que eu gostava daquilo em cheio. Se o Vilarinho não acaba, eu certo era um dos que não saía de lá. Mas saiu. Saíram todos. 220 habitantes. Foi o preço a pagar pelo progresso. Os furnenses iam-se familiarizando com aquela aventura hidroelétrica em que o país apostava os seus recursos financeiros e técnicos e que representava uma espécie de salto em frente no progresso, que só tinha paralelo nas grandes obras de engenharia do século XIX, quando os caminhos de ferro tinham estendido os seus ramais às regiões inóspitas acima do Rio Douro. Vilarinho da Furna desapareceu graças à colonização portuguesa. Somos vítimas da colonização portuguesa. Mas por isso porquê? Aqui há um Estado... É mesmo. É que o Estado português de Salazar criou a junta de colonização interna. E dentro desse projeto da colonização interna aparece fazer a barragem de Vilarinho da Furna. E nós somos vítimas da colonização do Estado português. Era de uma invasão, na verdade, que se tratava. Estavam a anunciar aos furnenses que Vilarinho ia ser varrida do mapa. Não o faziam com armas, com canhões ou carros de assalto. Iriam fazê-lo com leis, dinamite, escavadoras e água. A arma final seria uma incomensurável parede na qual o impreparado rio Homem iria embater e, impedido de seguir o breve curso que cumprira desde a nascente e sem poder recuar, nada mais lhe restaria senão crescer num esforço impotente e alagar o vale de que antes fizera parte e com ele as leiras de cultivo, as casas e a própria existência de uma comunidade humana. 32 mil hectares deram 20 e tal mil contos. Aquilo, em termos exatos, sem contar as casas e as coisas de habitação, dá meio escudo cada metro quadrado de terreno. Naquela altura, uma sardinha já custava um escudo. Agora cada um que faça as contas, veja se fomos bem ou mal pagos. Vilarinho das Furnas recebeu 1/3 parte do valor que valia. E é para nosso benefício que vão botar a aldeia toda debaixo d'água. O benefício que nos dão é afogarem-nos a todos. E afoguem-nos. Que a gente daqui não sai. Toda a gente vai ter tempo para sair daqui e salvar as suas coisas e a companhia vai comprar-vos as casas e os terrenos. De maneira que cada um há de ficar com o suficiente para comprar outra casinha e outras terras noutro lugar, se achar por bem. E os que não quiserem ou não puderem continuar a trabalhar a terra por causa da idade, hão de ficar bem com esse dinheirinho e levar uma vida sossegada até ao fim dos seus dias. A estas palavras ninguém pareceu saber de que modo opor-se. E a obra arrancou. Nos primeiros dias de 1967, o rio Homem começava a ser moldado pelas mãos da engenharia. Escavadoras, caminhões e mais de 2.000 trabalhadores iam empurrando as vontades dos habitantes contra o anel de betão da barragem, que se erguia sob o comando da antiga Companhia Portuguesa de Eletricidade. Uma produção que é importante, digamos, para o abastecimento elétrico nacional do país, mas que, falando aqui, digamos, em populações locais, daria para abastecer em condições normais, em anos médios, digamos, aqui as populações de Vila Verde, Terras de Ouro e Vieira do Minho, portanto, aqui os concelhos limítrofes. Até ficar submersa, em 1972, o património da aldeia foi avaliado. Nós tínhamos lá um moinho, que era só nosso, todo muito apetrechado, e eles deram por ele 13 contos, nessa altura 13 contos. A melhor casa que ela está ali, descrita ali na fotografia, que era do José Carreira, deram por ela 53 contos. Foi ridiculamente mal pago. A população levou o que conseguiu e começou de novo, mas agora cada um no seu canto. A família dos irmãos Rodrigues comprou uma quinta em Vila Verde, a cerca de 40 quilómetros de Vilarinho. Quando saí de Vilarinho pensei que ia dizer adeus às terras, mas ainda trabalhei aqui mais do que trabalhei lá. Lá também era nova. Aqui já fui sendo mais velha. Ia criar os filhos, ia trabalhar. Uma foi para o Jerez, outra no São Bento, outra na Póvoa do Lanhoso,
2 foram ali para as Taipas de Guimarães, veio a nossa avó, o meu veio para aqui. Ora bem... Separaram-se? Foi uma família, e até era uma família bastante unida também. E claro, nunca mais aqueles laços, aquela convivência de quando matava o porco. E claro, aquelas coisas, aquelas festas e tal. Gosto mais de estar aqui porque está a gente noutro ambiente. Lá eram as terras muito longe. As terras cultivadas? Sim, era muito longe. Tinham que andar muito para chegar. Muito. E já viu a gente a ir com o carro das vacas e ir lá para meia hora de caminho. A andar e a ir roçar o mato e trazê-lo para lá do monte para Vilarinho. E descalças? No inverno andávamos com as chancas, mas os pés andavam sem meias nenhumas. Está inaugurada esta barragem, declarou o Presidente da República, o Contra-Almirante Américo Tomás. O Governador Civil foi o primeiro a bater palmas, logo seguido pelo Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e depois ministros, presidentes da Câmara, secretários, administradores, engenheiros, oficiais do Exército e da Polícia, todos de olhos postos naquela pequena mão de tartaruga que espreitava pela carapaça da farda escura da Marinha, o distintivo da manga perlado de estrelas agigantando-lhe o gesto, segurando ainda para os fotógrafos o pequeno manípulo que simbolicamente tinha posto em funcionamento a barragem de Vilarinho da Furna. Vilarinho da Furna vive na voz dos antigos habitantes. Nas paredes do Museu Etnográfico construído com as pedras da aldeia. No Parque de Merendas, onde no verão se paga para entrar. E ainda no que poderá vir a ser o primeiro museu subaquático em Portugal. Temos a estrutura toda de que era uma aldeia, temos que imaginar que há divisões logo de campos, coisas simples, coisas baixas, peças em granito. Junto às casas deslumbramos as janelas, as portas, temos algum forno para ver, temos o lagar para ver, podemos ver a eira e depois temos estruturas maiores, como de um interesse diferente. Por exemplo, a ponte, uma das 3 pontes que Vilarinho tinha, zonas mais centrais, como o largo mais central de Vilarinho, portanto há aqui várias coisas para explorar. Ficou debaixo d'água. Afogou. Nós fugimos a nos afogar. Foi quando